No ouvir e meditar de hoje, as catequeses do Papa Francisco sobre a oração. Sétima catequese, a oração de Moisés. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. No nosso itinerário sobre o tema da oração, damos-nos conta de que Deus nunca gostou de lidar com orantes fáceis. Nem sequer Moisés será um interlocutor fraco desde o primeiro dia da sua vocação. Quando Deus o chama, Moisés é humanamente um fracasso. O livro do Êxodo representa-o na terra de Madiã como um fugitivo. Quando era jovem, sentiu piedade pelo seu povo, pondo-se também da parte dos oprimidos. Mas depressa descobre que, apesar das boas intenções, das suas mãos não brota justiça, mas, pelo contrário, violência. Eis que se desintegram os sonhos de glória. Moisés já não é um funcionário promissor, destinado a uma carreira rápida, mas alguém que perdeu oportunidades e que agora apacenta um rebanho que nem sequer é seu. E é precisamente no silêncio do deserto de Madiã que Deus convoca Moisés para a revelação da sarça ardente. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois não se atrevia a olhar para Deus. A Deus que fala, que o convida a cuidar novamente do povo de Israel. Moisés opõe os seus receios e as suas objeções. Não é digno daquela missão, não conhece o nome de Deus, os israelitas não acreditarão nele, tem uma linguagem que gagueja e assim, muitas objeções. A palavra que floresce mais frequentemente nos lábios de Moisés, em cada oração que dirige a Deus, é a pergunta: por quê? Por que me enviastes? Por que quereis libertar este povo? No Pentateuco, há até um trecho dramático, onde Deus repreende Moisés pela sua falta de confiança, falta que o impedirá de entrar na terra prometida. Livro dos Números, capítulo 20, versículo 12. Com esses temores, com este coração que muitas vezes vacila, como pode Moisés rezar? Na verdade, Moisés parece um homem como nós. E isto também acontece a nós. Quando temos dúvidas, mas como podemos rezar? Nós conseguimos rezar. E é com a sua fraqueza e também com a sua força que ficamos impressionados. Apesar de ser encarregado por Deus de transmitir a lei ao seu povo, de ser fundador do culto divino, de ser mediador dos mistérios mais altos, contudo, não deixa de manter estreitos vínculos de solidariedade com o seu povo, especialmente na hora da tentação e do pecado, sempre ligado ao seu povo. Moisés nunca perdeu a memória do seu povo. E esta é uma grandeza dos pastores, não esquecer o povo, não esquecer as raízes. É isto que Paulo diz ao seu amado jovem bispo Timóteo: recorda a tua mãe e a tua avó, as tuas raízes, o teu povo. Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele face a face. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E permanecerá tão amigo dos homens que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações, pela inesperada nostalgia que os exilados têm em relação ao passado, lembrando-se de quando estavam no Egito. Moisés não nega a Deus, mas também não nega o seu povo.
É coerente com o seu sangue, é coerente com a voz de Deus. Portanto, Moisés não é um líder autoritário nem despótico. Pelo contrário, o livro dos Números define-o mais humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra. Livro dos Números, capítulo 12, versículo 3. Apesar da sua condição privilegiada, Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres em espírito, que vivem fazendo da confiança em Deus o viático do próprio caminho. Ele é um homem do povo. Assim, a forma mais adequada de Moisés rezar será a intercessão. Afirma o Catecismo da Igreja Católica, número 2574. A sua fé em Deus é uma só com o sentido de paternidade que nutre pelo seu povo. Habitualmente, a Escritura representa-o com as mãos erguidas para o alto, para Deus, como se servisse de ponte com a sua pessoa entre o céu e a terra. Até nos momentos mais difíceis, até no dia em que o povo rejeita a Deus e a Ele, mesmo como guia, fazendo um bezerro de ouro, Moisés não quer pôr de lado o seu povo. É o meu povo, é o seu povo, é o meu povo. Não nega a Deus ou ao povo e diz a Deus: este povo cometeu um grande pecado, fez para si mesmo um Deus de ouro. Rogo-vos que lhe perdoeis este pecado. Caso contrário, apagai-me do livro que escrevestes. Êxodo 32, versículos 31 e 32. Moisés não permuta o povo. Ele é a ponte, ele é o intercessor. Ambos, o povo de Deus e ele, está no meio. Ele não vende o seu povo para fazer carreira. Não é um carreirista, é um intercessor pelo seu povo, pela sua carne, pela sua história, pela sua gente e por Deus que o chamou. É a ponte. Que bom exemplo para todos os pastores que devem ser ponte. É por isso que se chamam pontífices, pontes. Os pastores são pontes entre o povo a que pertencem e Deus, a quem pertencem por vocação. Assim é Moisés: perdoai, Senhor, o seu pecado, pois se não perdoares, apagai-me do livro que escrevestes. Não quero fazer carreira com o meu povo. E esta é a oração que os verdadeiros fiéis cultivam na sua vida espiritual. Embora experimentem as falhas das pessoas e a sua distância de Deus, estes orantes não as condenam nem as rejeitam. A atitude de intercessão é própria dos santos que, à imitação de Jesus, são pontes entre Deus e o seu povo. Neste sentido, Moisés foi o maior profeta de Jesus, nosso defensor e intercessor. Catecismo da Igreja Católica, número 2577. E também hoje Jesus é o pontífice. Ele é a ponte entre nós e o Pai. E Jesus intercede por nós. Mostra ao Pai as feridas que são o preço da nossa salvação e intercede. E Moisés é a figura de Jesus que reza por nós hoje. Ele intercede por nós. Moisés exorta-nos a rezar com o mesmo fervor de Jesus, a interceder pelo mundo, a recordar que ele, apesar de todas as suas fragilidades, pertence sempre a Deus. Todos pertencem a Deus. Os piores pecadores, as pessoas mais perversas, os líderes mais corruptos,
são filhos de Deus, e Jesus sente isso e intercede por todos. E o mundo vive e prospera, graças à bênção dos justos, a oração de piedade. Esta oração de piedade que o santo, o justo, o intercessor, o sacerdote, o bispo, o papa, o leigo, qualquer batizado, eleva incessantemente pelos homens, em todos os lugares e épocas da história. Pensemos em Moisés, o intercessor. E quando temos vontade de condenar alguém e nos irritarmos interiormente, irritar-se faz bem, mas condenar não. Intercedemos por ele, isto ajuda-nos muito.